As transformações que nós vivemos na nossa realidade, elas são como um potencial. E o potencial quer dizer que é uma possibilidade. Essa transformação, ela pode ser vista como uma oportunidade ou ela pode ser vista como uma ameaça. E isso de acordo com como a nossa percepção vai receber isso. A nossa percepção, ela tem uma configuração que na maioria das vezes está oculta para a gente. É como uma programação que antes de a gente perceber, ela já está condicionada de uma certa maneira. E a gente não fala muito sobre isso porque isso está numa parte mais imaterial, né? E a gente coloca a nossa atenção mais no mundo concreto, em algo que é material. E então a gente está sempre olhando muito para fora, né? E a nossa percepção é algo que é interno. E essa questão de se a gente vai tomar algo como uma oportunidade ou como uma ameaça tem muito a ver com da onde a gente enxerga que vem essa possibilidade. Porque se você percebe que essa possibilidade dessa transformação ela está vindo de dentro de você, é mais provável que você tome isso como uma oportunidade. Na verdade, vai ser um desafio. A transformação sempre vai se tratar de um desafio, mas você tem como tomar esse desafio, porque você tem uma conexão com isso. Agora, se você percebe que isso está vindo de fora, é mais provável que isso seja visto como uma ameaça, né? Como aquilo que está vindo de fora me ameaça. E quando isso me ameaça, o que eu faço? Eu tento me proteger e tento me fechar contra isso. Mas é uma transformação da própria realidade. É uma transformação do próprio espaço-tempo. E esse é um conceito muito importante que a nossa cultura não tem, né, o espaço-tempo. Ou tem como é algo da física, mas novamente, isso está visto como uma coisa que está fora, né? A gente não percebe que o espaço-tempo também é uma coisa que existe dentro da gente. E quando eu falo de conexão, eu estou falando dessa conexão interior que tem a ver com o espaço-tempo. Porque se a gente considera que o espaço-tempo também é algo que existe dentro de nós, isso significa isso vai abrir uma série de perguntas e perspectivas novas. Por exemplo, como o espaço-tempo afeta a percepção. Porque no começo eu estava falando disso, né? De como a gente vai tomar essa transformação como potencial depende da nossa percepção. E se o espaço-tempo ele afeta a nossa percepção, então a gente tem que conhecer um pouco disso, né? Como que afeta a nossa percepção? Porque a nossa percepção representa muita coisa, né? Conforme a gente percebe a realidade, a gente vai ver um sentido ou outro, né? Vai ver uma oportunidade ou uma ameaça. E também a mesma coisa vale aqui para o dentro e fora, da onde você enxerga que vem os sentidos. O sentido é algo que vem de dentro, interior, ou o sentido é algo que vem de fora? E a gente foi criado, né? A gente foi educado em uma realidade em que os sentidos eles estavam dados
e por uma cultura, ou seja, eles vinham de fora. Então, o indivíduo ele não precisava ter a sua própria conexão e não tinha essa noção de que interiormente a gente tem um sentido próprio, e também como a transformação da realidade era mais lenta, então basicamente uma pessoa ela ia nascer, viver sua vida toda e morrer com mais ou menos o mesmo sentido, porque não ia se transformar tanto e a pessoa também não ia se questionar tanto. Só que hoje a gente vive num ritmo de transformação que é tão acelerado que a cultura nem dá conta de criar as interpretações na velocidade que para acompanhar essa mudança, e isso não deixa outra alternativa que não o indivíduo começar a perceber que ele mesmo tem que poder gerar esse sentido como algo próprio, porque se a gente está apoiado na cultura, a gente vai se sentir defasado. E o cenário que a gente percebe hoje, né, em que muitas pessoas falam sobre isso, sobre uma crise de sentido, tem a ver com isso. É um momento novo do espaço-tempo em que a gente vai viver isso como uma dificuldade, que pode ser uma oportunidade, uma ameaça. Só que a evolução, ela cria sempre uma dificuldade com um recurso junto. E se a gente está vivendo essa crise, tipo, que falta sentido, é uma dificuldade, e a gente percebe como uma dificuldade, e a gente não consegue ver o recurso, é porque a gente está buscando o recurso fora, e o recurso ele está dentro, porque é essa criação de sentido. Então, quando a gente está conectado com esse sentido que é próprio, com essa conexão interior, conforme a gente vive essa transformação, a gente não tem um problema em soltar um sentido que já não serve mais. Porque isso de que a realidade ela sempre evolui em conjunto as suas características, ou seja, a dificuldade e o recurso, significa que quando esse sentido ele já está ultrapassado, é porque já tem um sentido novo no presente disponível. Mas para isso eu tenho que conseguir me abrir a isso. E se eu estou enxergando que o sentido vem de fora, eu vou ver como uma ameaça e não vou conseguir fazer isso. E vou me agarrar ao sentido do passado, né? Então, essa dinâmica do tempo que está acontecendo aqui tem a ver, né, com o espaço-tempo. Então, se eu estou agarrado a um sentido do passado, na verdade esse sentido não está funcionando mais. Então, se a gente não aprende a criar um sentido próprio, a gente vai se agarrar a um sentido do passado, que é esse sentido cultural. Porque a cultura, ela já é uma criação que já foi feita no passado e que deu uma interpretação. Só que hoje a gente está vivendo um paradigma diferente, em que a gente tem que estar no presente se abrindo a um sentido novo, sem estar preso a um sentido do passado, porque senão a gente vai entrar nessa crise do sentido. E é importante também a gente normalizar um pouco aqui a falta de sentido como um processo natural. Quer dizer, eu tenho um sentido
que me serviu em algum momento do passado, e para que eu vá para um sentido que é maior, que é mais coerente, que é mais avançado, vamos dizer assim, dentro dessa evolução, eu tenho que conseguir soltar. E nesse momento em que eu solto, há como um intervalo em que as coisas não fazem sentido. E se eu não tenho tolerância para ficar sem esse sentido, eu não tenho como fazer essa passagem de um sentido para o outro. Então é isso que já tem um sentido no presente disponível, mas eu não consigo atravessar esse desconhecido para tomar esse sentido. Sempre quando algo é novo, de verdade, vai ser desconhecido. Então vai ter um pouco de falta de sentido. E como a gente ainda está apoiado, porque a gente foi educado de que os sentidos vêm de fora, e a gente está inconscientemente apoiado sempre na nossa cultura, quer dizer, a gente está apoiado em algo que vem de fora, inconscientemente também a gente está se perguntando o que eu devo fazer, mas eu estou perguntando por passado. E o passado, ele tem um sentido que não funciona mais. Então não vai me dar a resposta e eu vou ficar preso. E quando a gente vive essa falta de sentido sem ter esse recurso interno, isso gera uma sensação desagradável da falta de sentido. E como que a gente busca preencher essa falta de sentido, né? A gente vai atrás de um sentir. No último vídeo eu falei sobre isso, de poder diferenciar o sentir e o sentido. Então, é como se eu percebo uma falta de sentido e eu busco algum tipo de sentir para me anestesiar. Porque nisso que eu estou anestesiado, nesse plano que é químico, ou seja, que é mais material, essa falta de sentido que eu estou vivendo, ela fica meio em segundo plano e parece que eu não tem falta de sentido mais. Mas na verdade porque eu estou me apoiando no sentido antigo. É como se eu estivesse alimentando uma fantasia. Mas essa anestesia passa e a gente cai na realidade novamente, né? Isso tem um ciclo. E isso é uma coisa nova, né? Então, quando a gente fala dessa conexão interior, ou fala sobre a importância do espaço-tempo, isso não faz parte do interesse atual ainda da nossa cultura. Então, isso vai gerar uma falta de sentido, tipo, isso não tem sentido. Então, por isso, novamente, que é importante a gente naturalizar um pouco a falta de sentido, porque senão a gente não consegue receber algo que é novo, porque a gente vai ficar preso, a gente quer um sentido imediato. E quando eu quero um sentido imediato e eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou buscar isso no sentir. O sentir é uma forma imediata de receber através de um prazer, uma satisfação que meio que anestesia e faz parecer com que tudo tá normal, só que na verdade a gente está desperdiçando essa atualização. Então a gente volta para aquele ponto de que se a gente for fazer o diagnóstico, a gente está colocando essa transformação como uma ameaça. Porque a gente está Por quê? Porque a gente está vendo como algo que vem de fora e a gente está bloqueando esse sentido novo, né? Então, os pontos principais aqui é que a gente tem que entender a importância de ter um sentido próprio, de aprender a criar sentido próprio, e
Para isso tem a ver com uma conexão interior, né? Isso também significa que existem lapsos de a coisa não ter um sentido e que isso é natural de um processo de aprendizagem, né? Quando a gente é criança, a gente não tem nenhum problema com não entender, né? Depois a gente vai ficando mais bloqueado e a gente precisa entender imediatamente. E a gente está vendo aqui como são como dimensões diferentes, a dimensão do sentir e a dimensão do sentido, né? A dimensão do sentido, ela não existe materialmente, mas ela está dando orientação para a gente. E quando a gente está seguindo o sentir, ou isso é visto como a gente ir buscar os estímulos primeiro, né? E esse é um problema, se a gente olha o cenário atual da nossa sociedade, a gente vê como a gente tem uma crise, vamos dizer, na questão dos transtornos mentais e também da busca de estímulos, né, sejam substâncias, remédios, rede social, e existe um número cada vez maior disso. Então a gente pode perceber, fica claro que a nossa cultura não tem as ferramentas para lidar com esse tipo de conflito, porque isso está em um nível mais profundo e isso depende de uma conexão interior. E enquanto a gente não tem essa conexão interior, a gente está muito à mercê de que os recursos venham de fora. Então a gente fica esperando que a cultura não vai fazer nada, eles não vão fazer nada, mas toda mudança ela vem sempre do indivíduo. É um indivíduo que se conecta e processa esses recursos que são interiores e ele coloca isso à disposição. Então esse é um paradigma novo que a gente está vivendo, né? E a gente também compreende que a cultura ela vai demorar um tempo para integrar isso que a gente está falando, porque é novo. Então, como indivíduo, se você tiver a ressonância, você pode captar esse recurso e você vai facilitar isso para a cultura. Então, inverte o fluxo de que a gente está esperando a cultura, não. A gente está dando para a cultura, porque a gente faz parte da cultura, né? Só que o indivíduo, ele sempre se atualiza mais rápido do que um coletivo. Então, com o tempo a gente vai processar essas coisas e daí a gente pode começar a perceber realmente essas transformações como uma oportunidade, não como uma ameaça. E essa oportunidade, ela é um desafio, né? Porque isso também é uma crença que a gente tem da forma como a gente espera as coisas de fora. A gente espera algo como imediato, é como se eu sou um bebê, eu choro e tomo leite, né? Falar de um jeito chucro. Mas não é, a gente desenvolve as coisas ao longo do tempo. Então, mesmo o bem-estar, que é um sentir que nos faz bem, nos dá estabilidade, não é uma coisa que a gente tenha imediatamente, né? A gente pode entender que o bem-estar é uma construção e essa construção ela demanda tempo e a gente é que está investindo o nosso tempo para essa construção do bem-estar. Então, espero que você possa ver essa transformação como
essa oportunidade sem se cobrar demais, porque vamos lembrar que faz parte que não tenha um sentido imediato, e isso pode gerar uma instabilidade do sentir, como uma coisa que não é desagradável, e isso também a gente aprende a normalizar, porque a gente entende que esse é um mecanismo da realidade para a gente aprender e para a gente evoluir.